Martelo batido sobre reforços no Flamengo. Rogério Ceni continua com o elenco principal na pré-temporada. Maurício Souza comanda o time no jogo de amanhã contra o Botafogo e o clube divulga a lista dos relacionados. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, segue a gente nas redes, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. O Flamengo finalizou a preparação hoje para encarar o Botafogo amanhã no estádio Newton Santos. Atenção para o horário, 21h35. É isso mesmo, 9h35 da noite, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. E o que ficou decidido? O planejamento continua. Rogério Ceni ficará aí com os principais jogadores do Flamengo numa espécie de mini pré-temporada. O elenco principal se prepara para o dia 11 de abril encarar o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. E os garotos continuam no Campeonato Carioca e será aí o segundo clássico. O primeiro foi contra o Fluminense, 1-0 Fluminense no Maracanã. E amanhã, como o mando é do Botafogo, o jogo vai acontecer no estádio Newton Santos. Com isso, ficou definido que Maurício Souza, o Mauricinho, ficará à beira do gramado. E o Flamengo que divulgou aí a lista dos relacionados, com Bruno Viana, mais uma vez, Gabriel Batista, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, é muito João, hein? Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Pepe, Ramon, René, Richard, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e Yuri, time que será comandado pelo técnico Maurício Souza. A tendência é que Mauricinho coloque em campo o mesmo time que encarou o Resende. Vitória por 4-1 no Maracanã, 2 gols de Rodrigo Muniz. O Flamengo que deve ter em campo aí Hugo, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga, Léo Pereira, Bruno Viana, na lateral esquerda, René. O meio campo com Hugo Moura, o João Gomes e o Pepe. Na frente, Vitinho, Michael e Pedro. Esse é o time do Flamengo, que deve ter aí Rodrigo Muniz no segundo tempo, entrando com tudo, fazendo gol. O garoto tá em lua de mel aí com a torcida e também com as redes. Botafogo e Flamengo se enfrentam amanhã, 21h35, horário de Brasília, no estádio Newton Santos. Martelo batido sobre reforços, hein? Após o caso, Rafinha desgastou muito, né? Tudo no Flamengo e o clube vai desacelerar aí as contratações, negociações e vai manter o elenco. A nota divulgada pelo GE, Globoesporte.com, traz que o Flamengo gasta mensal, só com o time, 18 milhões de reais. Muitas informações dão conta de que a folha do Flamengo mensal é de 25 milhões de reais. Quando eles colocam esses valores, somado aí os esportes olímpicos, todos os funcionários, né, todo o clube de regatas do Flamengo, mas só a folha salarial do elenco de futebol é 18 milhões de reais e alguns atletas estão sendo oferecidos nesse momento para o Flamengo. O Flamengo é vitrine, só que o clube está se segurando. Não contratou o Rafinha, o único reforço que chegou até agora foi o zagueiro Bruno Viana, por empréstimo. Rafla, o Flamengo não vai contratar ninguém mais? Vai contratar, mas vai ser muito difícil. E qual foi o martelo batido? O Flamengo só contrata se vender algum medalhão do elenco e se entrar dinheiro. Só lembrando que o Flamengo precisa fazer aí pelo menos 100 milhões de reais com vendas de jogadores. Então, não é qualquer clube aí que precisa fazer 100 milhões com venda de jogadores que vai se lançar ao mercado para contratar. E eu falo muito que nesse período o Flamengo vai adotar a velha tática, né, de pagar menos e ganhar mais dentro de campo. Qual é o tipo de negociação que o Flamengo vai adotar? Chega em um clube, um jogador que parece ser promissor, que tenha futebol, que esteja encostado, em fim de contrato, enfim, e oferece um contrato de empréstimo
com opção de compra. É uma negociação parecida com a que fez com o Braga, de Portugal, no zagueiro Bruno Viana. Pegou o jogador por empréstimo até dezembro desse ano. Caso ele chegue aqui e dê conta do recado, tem lá um valor estipulado para o Flamengo comprar o Bruno Viana junto ao Braga. O Rogério Ceni pediu reforços ao Flamengo. Ele sabe da situação do clube, mas ele já externou a necessidade de ter ao menos um atacante que atue pelos lados e mais um meio-campo versátil que atue em 2 ou 3 posições no meio-campo. O Flamengo, por sua vez, também deve oxigenar aí o elenco, mas mantenha calma. Até o momento, somente o zagueiro Bruno Viana chegou por aqui. E o Rogério Ceni, ele gosta muito de atuar com esses jogadores chamados Coringa, que atuam em 2, 3, 4 posições dentro do campo. Eu falo aqui que o Flamengo não precisa ir longe. Na posição ali de volante, o Flamengo tem uma joia que precisa ser lapidada. Para mim, vai ser um dos maiores jogadores da posição, João Gomes. De olho nesse garoto. Ele se multiplica em campo. Esses primeiros jogos do Campeonato Carioca servirão, eu não tenho a menor dúvida, para carimbar aí a titularidade dele, né, no elenco, caso o Thiago Maia não volte e o Ilharão fique na zaga. Até porque o Diego não vai aguentar aí muitos jogos nessa temporada desgastante de 2021. Eu vejo o João Gomes excelente para fazer dupla ali com o Gerson no meio-campo do Flamengo. Enquanto isso, o Rogério Ceni, que está com o elenco principal, vai analisando as partidas. Amanhã não será diferente, ele estará no estádio Newton Santos para acompanhar essa partida Botafogo e Flamengo. Existem outros jogadores que o Rogério Ceni está de olho, o lateral esquerdo Ramon, o próprio Mateuzinho, a não vinda do Rafinha para o Flamengo. O Mateuzinho vai ganhar muita chance na temporada 2021 por conta das convocações de Maurício Isla pelo Chile, entre outros atletas. O próprio Rodrigo Muniz, o Flamengo vai precisar segurar, é um atacante com um potencial incrível. Muitos falam que parece o Adriano Imperador no início de carreira. O Rodrigo Muniz, ele deu uma entrevista durante essa semana que ele se espelha muito no Gabigol e no Pedro. Temos lá os dois melhores centroavantes da atualidade da América do Sul, Gabigol e o Pedro, e o Rodrigo Muniz está lá aprendendo com eles. Então, a situação do Flamengo é essa, gente. Não está nadando em dinheiro, muito pelo contrário, precisa se segurar para pagar 18 milhões todo mês, tendo público ou não, tendo receita ou não, tendo sócio-torcedor pagando ou não, todo mês 18 milhões para manter esse elenco. E não tem como fazer nenhuma contratação de peso durante essa temporada, e aí vai precisar vender para colocar aí a economia no azul. É o balanço da economia. Um grande abraço, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos com novas do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.